Bom, agora que a gente já falou um pouco da parte ambiental e da classificação do turismo, do ecoturismo, eu queria falar um pouquinho da responsabilidade, da segurança dos turistas, especialmente no ecoturismo e no turismo de aventura. O turismo de aventura, no decreto que regulamenta a Lei Federal 11.771, ele diz que é os casos de arborismo, boia-cross, balonismo, bungee jump, cicloturismo, caminhada na mata, canoagem, cavalgada, rafting, rapel e uma série de outras atividades. E a Lei da Política Nacional do Turismo, que é a Lei 11.771 de 2008, ela traz lá no artigo 5º, inciso 8, que essa política tem por objetivo proporcionar a segurança dos turistas, estabelecer normas e padrões de qualidade, eficiência e segurança. E que o Poder Executivo deve estabelecer em regulamento as questões de segurança, isso está no artigo 25, inciso 2. E que os prestadores de serviço têm o dever de obedecer às normas do consumidor. Isso está no artigo 34, inciso 4, cabendo inclusive multa. Portanto, incide o Código do Consumidor, como nós vamos falar daqui a pouquinho, mas o Decreto Federal 7.381 de 2010, que regulamenta essa lei da Política Nacional do Turismo, ela traz como obrigatório duas coisas muito importantes na questão de segurança. Que as agências têm o dever de dispor condutores de turismo conforme as normas técnicas oficiais. E 2, que elas devem ter um sistema de gestão de segurança implementado conforme as normas técnicas oficiais. O que acontece? Além disso, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável nesses casos, porque nós temos uma relação de consumo, uma prestação de um serviço ao consumidor. E então, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ele traz a responsabilidade objetiva, ou seja, não depende de culpa nem de dolo, ou seja, não depende de intenção da agência ou do operador causar aquele dano, óbvio que ninguém teria uma intenção dessa, e também não depende da questão da culpa, em que o consumidor deveria comprovar que a agência ou o operador agiu com negligência, imperícia ou imprudência. Nesse caso, não. É uma responsabilidade objetiva. Só que, diferentemente da responsabilidade ambiental, que é pelo risco integral e não admite nenhuma exclusão, no caso da responsabilidade do consumidor, existem exclusões de responsabilidade. Porque o artigo 14 fala o seguinte, que a responsabilidade objetiva, nos casos de defeitos relativos à prestação de serviços, informações insuficientes ou inadequadas sobre a fruição e riscos. Olha que importante, mais para frente eu vou falar da questão do termo de reconhecimento dos riscos previstos. Ou seja, nesse caso, a lei estabelece lá, o Decreto Federal 7.381, que as agências devem esclarecer aos turistas os riscos inerentes e deve ter um termo de conhecimento de riscos previsto no artigo 34, inciso 4 do decreto. Assim, por isso aquele termo que se assina na agência é muito importante. Uma vez que se o turista for para uma atividade de risco e não assinou aquele termo, o prestador, e acontece um acidente, ainda que seja um acidente imprevisível ou dentro de uma normalidade que poderia acontecer num caso de turismo de aventura, num caso de um rapel, a pessoa bater numa pedra, alguma situação em que não houve nenhum tipo de negligência, nenhum tipo de defeito no serviço, mas se não houve a informação desses riscos ao consumidor mediante um termo assinado previsto no artigo 34, inciso 4, responde o operador e a agência. Além disso, o Código de Defesa do Consumidor reconhece como serviço defeituoso aquele que não fornece a segurança ao consumidor que ele deveria esperar, dentre outras, nos casos em que o resultado e os riscos que razoavelmente se deveriam esperar daquela atividade. Está no artigo 14, parágrafo 1º. E aí, o artigo 14 também diz que o operador só não é responsável nesses casos no caso de defeito não existente e quando a culpa foi exclusiva do consumidor ou de terceiro. E aí vem uma observação minha. Na minha visão, segundo o Código do Consumidor, em razão do consumidor ser hipossuficiente, há uma inversão do ônus da prova. Portanto, operadores de agência
guias turísticos, donos de atrativos. É muito importante a questão da informação ao consumidor, do serviço bem prestado, porque ocorrendo um acidente, quem deverá comprovar que agiu de forma totalmente correta, segundo as normas técnicas, que avisou o consumidor, é o empreendedor. E outra coisa muito importante, a jurisprudência, que eu vou falar daqui a pouco, que determina que a agência é corresponsável junto com o operador turístico, com o dono do atrativo. Então, é uma corresponsabilidade, uma responsabilidade solidária nos casos de acidente de ecoturismo e aplicando o Código de Defesa do Consumidor. Um outro ponto muito importante é a questão da certificação. O que acontece? Hoje nós não temos um órgão público que faça a fiscalização ou um alvará ou uma licença concedida em relação à segurança. No meu entender, essa é uma grande falha, uma grande lacuna no nosso Sistema Nacional de Turismo. Apesar de se atribuir ao Ministério de Turismo a fiscalização, você não precisa de uma licença específica para dizer que aquelas normas de rapel estão corretas, que as cordas estão com a validade ok, que uma trilha de ecoturismo que passa ao lado de uma cachoeira está devidamente sinalizada e com segurança. Isso tudo é feito, em alguns casos, por meio de certificação. E a certificação, por natureza, ela é voluntária. Então, nós temos uma norma técnica da ABNT, que também é da ISO, é a norma 21101 de 2014. O Brasil foi pioneiro na elaboração de uma norma nacional, que depois virou uma norma internacional, que trata do sistema de gestão de segurança. Só que, em tese, essas normas seriam voluntárias. Mas o Código de Defesa do Consumidor diz no artigo 39, inciso 8, que é vedado prestar serviços em desacordo com as normas expedidas por órgãos competentes ou, não existindo essas normas, as normas da ABNT. Então, o artigo 39, inciso 8º do Código de Defesa do Consumidor, torna obrigatório, quando não tem uma norma oficial, porque a norma da ABNT não é oficial, não vem do governo, ela é uma associação privada. Se não há uma norma oficial, deve-se seguir as normas da ABNT. E a ABNT também tem uma norma em relação ao condutor de turismo de aventura, aquele guia lá de turismo de aventura. Essa norma determina as competências que esse condutor deve ter. Essa questão do Código de Defesa do Consumidor e outras leis remeterem à obrigatoriedade das normas técnicas é uma questão um pouco polêmica. Por quê? Nós temos o princípio da legalidade, que só a lei pode determinar algumas coisas e não pode haver uma delegação legislativa para um outro órgão, a não ser nas hipóteses constitucionais, e muito menos para um órgão privado, como é o caso da ABNT. O que o Código de Defesa do Consumidor fez foi tornar as normas da ABNT como se fosse uma lei, obrigatórias. E essas normas são normas de certificação. Se você quiser saber um pouquinho mais da natureza jurídica das normas da ABNT e outras normativas, e tiver interesse, eu tenho meu livro que é sobre a questão de melhores técnicas disponíveis, que tem um item específico que eu trato disso. Mas, em resumo, eu entendo que para compatibilizar a constitucionalidade desse artigo do Código de Defesa do Consumidor, o que nós devemos entender é que o atendimento às normas da ABNT ou outras certificações gera uma presunção de que o serviço está correto, de que não tem defeito no serviço, de que a atividade foi desenvolvida tecnicamente correta. Mas essa presunção é sujeita à prova em contrário. Da mesma forma que a não utilização dessas normas gera uma presunção de defeito no serviço, mas também haveria condições de prova em contrário. Bom, encaminhando então para a última parte desse nosso vídeo, eu queria compartilhar com vocês só algumas jurisprudências que eu encontrei nessa temática da responsabilidade no turismo, ecoturismo, turismo de aventura. E um caso impactante que eu encontrei foi do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, da responsabilidade de um hotel na queda de uma tirolesa. Ele aplicou o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, entendeu que era responsabilidade objetiva, e nesse mesmo sentido de acidentes com tirolesas e
responsabilidade objetiva, nós temos decisões do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, do Tribunal de Justiça de São Paulo, Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Tribunal de Justiça de Santa Catarina, decisões essas que, além de estar aqui no vídeo, também está na descrição do vídeo no Instagram, que você pode consultar depois. Também tivemos um caso no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul de uma morte por afogamento numa piscina, num lago de um motel, que cobrava para entrar, em que aplicou também a responsabilidade objetiva. No Mato Grosso do Sul, o TJMS, num caso de um acidente por paraquedas, em que a turista estava com o rádio desligado, o rádio não funcionou, e essa pessoa que saltou deveria estar sendo orientada pelo rádio, ele entendeu que houve sim a responsabilidade, só que não aplicou o Código do Consumidor, não mencionou isso no inquérito e deu culpa à concorrente. Então, um caso interessante, porque nesse caso lá foi comprovado que o salto ocorreu em condições inadequadas de vento, o vento estava acima. Mas eles entenderam também que a pessoa que saltou errou em alguns procedimentos que ela deveria ter acertado, e não pegou a instrução direito, então deu culpa concorrente. Mas um caso interessante também. Outro caso do Tribunal de Justiça de São Paulo foi um hotel que foi condenado em razão de um cavalo que mordeu uma criança de 4 anos de idade, e o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu da responsabilidade objetiva. Um último caso interessante que eu queria citar, um penúltimo caso interessante que eu queria citar, é do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Numa cavalgada em que a pessoa teve uma queda, uma cavalgada turística em que a pessoa teve uma queda, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul entendeu que não havia responsabilidade do operador turístico. Por quê? Porque aquilo era um risco inerente da atividade, então, portanto, estava lá no artigo 14, parágrafo 1º, não houve um serviço defeituoso. E olha só o que o desembargador disse no voto. Vou ler para vocês. Da mesma forma como ocorre com aluguel de kart, sandboard, snowboard, trilhas de aventuras, rapel, etc., quem opta por participar desse tipo de atividade mais aventureira, desde que devidamente cientificado e informado dos riscos, daí, operadores, muito importante aqueles termos de risco que são assinados, e que não exista vícios no equipamento ou na monitoria e orientação, aí a importância dos equipamentos e do treinamento dos guias, está deliberadamente assumindo o risco de passar por algum perigo que, em verdade, muitas vezes é atrativo maior e objetivo almejado para quem paga pelo serviço. Portanto, tenho que o risco integral a ser assumido por quem explora esse ramo, como aqui examinado, é o risco de alguma falha no dever de segurança, mas não pela simples existência de atividade. Então, nesse caso da cavalgada, em que não houve um erro de serviço, não houve uma falha de equipamento, não houve falta de informação ao turista, ele caiu do cavalo, ali não fala bem se o cavalo saltou com ele, pulou, ou se foi uma queda natural. O fato é que não foi responsabilizado o operador turístico, porque não foi comprovado nenhum defeito. Por isso que essa responsabilidade objetiva, no caso aqui, é mais mitigada do que a responsabilidade ambiental. Por último, eu só queria registrar uma decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal que reconheceu a solidariedade entre a agência que vende o pacote e o hotel, num caso em que uma parte de um telhado caiu sobre uma pessoa. Então, muito importante, pessoal de agência, de hotel e de atrativos, as responsabilidades nesse caso são responsabilidades solidárias, todos podem responder. Então, é muito importante escolher os seus parceiros. Se você gostou, salve esse vídeo para assistir com mais calma e pegar as informações, inclusive dos julgados. Compartilha com algum colega e me segue no Instagram. Espero que você tenha gostado. Um abraço.